Fala galerinha do Trem de Pouso, tudo certo? Gabriel Alves, instrutor do Trem de Pouso, para a gente bater um papo sobre o processo seletivo. Como é que vocês acham que funciona o processo seletivo? Então esse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho de como funciona o processo seletivo numa companhia aérea, tá? Provavelmente também numa empresa de táxi aéreo, algumas empresas que já têm um processo seletivo um pouco mais apurado, beleza? Então como é que começa o nosso processo seletivo? Ele começa quando a vaga se abre, tá? Abriu a vaga, começou o processo seletivo. Então assim, a empresa ela vai botar os mínimos que ela exige para te poder se candidatar à vaga. Então vai, sei lá, 150 horas de voo, 250 horas de voo, multi, FR, jet trainer, ICAO, nível 4 no mínimo, tá? Então hoje toda empresa de linha aérea solicita que o candidato tenha o ICAO válido, tá? Então o que é essa prova do ICAO? A prova do ICAO é, como já foi falado em outros vídeos, é a avaliação do teu nível de inglês. Então tu tem que ter o inglês válido nível 4 no mínimo, tá? Então o mínimo de horas que eles vão solicitar, lembrando que esse número de horas vai variar conforme a necessidade do mercado. Às vezes o mercado precisa de bastante piloto, então se ela precisa de muitos pilotos, elas vão baixar um pouco a exigência do nível de hora de voo, mas porém a exigência de teórica, técnica vai ficar mais elevada, tá? Não que se tu tem um outro colega que está participando do processo, ele tem um número mais elevado de hora de voo, que ele vai passar por uma avaliação técnica menos rigorosa, não é isso. É só uma questão de ajuste de mercado, tá? Então vamos lá. Abriu a vaga, tá? Bom, a empresa tal abriu a vaga, tá lá os mínimos, tá? 150 horas de voo, multi, IFR, e jet trainer, e CAL 4. Chutando que é isso aí, tá? Beleza, o que tu tem que fazer? Se candidatar à vaga. Como é que tu vai se candidatar à vaga? Preenchendo toda a plataforma da empresa, ou então enviando teu currículo vitae, tá? Então o teu currículo vitae, o teu CV, ele tem que ser feito muito bem feito. Por quê? Não adianta fazer um currículo vitae de 4 páginas, 3 páginas, porque para quem está avaliando, cada currículo chega lá, se cada um mandar com 4 páginas, o cara vai ter uma pilha desse tamanho só de currículo no primeiro dia. Então esse processo vai ficar aberto vários dias. Então tente ser o mais objetivo possível, tá? Então monte o seu currículo, de preferência numa folha só, tá? Com todos os seus dados profissionais, sua experiência ali de quantas horas de voo você tem, quais os equipamentos voou, enfim, tá? Quais os cursos de especialização que você tem. Evite ficar botando muitos cursos que não tem relevância com a aviação. Porque o que vai acontecer? O teu currículo vai ficar com 3, 4 folhas e isso não é viável, tá? Não é bacana. Então um avaliador vai querer, um bom currículo ele tem uma folha só. Não é eu que estou falando isso, tá? Isso aí eu pesquisei bastante sobre isso. Quando eu montei meu currículo também fiz assim, porque tem pessoas que trabalham na área do RH de recursos humanos que dão essa dica para fazer justamente como eu estou falando para vocês, tá? Você pode consultar isso aí em qualquer outro canal de RH para vocês verem que o que eu estou falando realmente é verídico, beleza? Então tá, abriu as vagas, tu tem os mínimos, enviou o teu currículo. A partir daí é aguardar ou aquele e-mail ou aquela ligação te convidando para o processo seletivo, para as fases do processo seletivo. Porque quando você já envia o seu currículo, você já está no processo seletivo, você já se candidatou à vaga, beleza? Então, tu tá lá, enviou aquela angústia boa, né, de aguardar uma notícia boa. Chega lá o e-mail te convidando para a primeira fase do processo seletivo, ou a ligação, o pessoal do RH te ligando, tá? Como geralmente é dividido esse processo seletivo? Na parte teórica, né? Na parte psicotécnica e psicológica, tu vai ter também a parte de avaliação com o piloto-chefe ou piloto avaliador, que ele vai te fazer alguns questionamentos sobre a tua parte técnica, oral, né? Tu vai ter avaliação em um simulador para ver como é que é o teu voo por instrumento,
e também tu vai passar pelos exames admissionais e toxicológicos, tá? Vamos desmembrar cada um deles, tá? Prova teórica. O que vai ser a prova teórica? Geralmente é assim. Vai estar vocês e os seus colegas que estão se candidatando à vaga, que foram chamados para esse processo seletivo. Todos vocês vão estar numa sala de aula, 2 salas de aulas, enfim, dependendo quantas pessoas vão estar nesse processo. Antes de começar eu começar a demonstrar e falar para vocês sobre isso. Mas o meu colega, a questão que vem para todo mundo, mas o meu colega tem 2.000 horas de voo, tem 250. Não quer dizer nada. O mínimo qual foi estipulado pela empresa nesse processo foi 150, beleza. Todo mundo que cumpre os requisitos tem 150 horas, vai ser avaliado igual. Então assim, é muito, muito, muito importante estar muito bem preparado tecnicamente e com as teorias em dias, né? Não só a prática, né? Tu tem que estar com todo o teu conhecimento técnico em dia, porque todos vocês estão disputando a mesma vaga, beleza? Ou as mesmas vagas, não quer dizer que é uma vaga só. Beleza, todo mundo chegou no primeiro dia lá, eles vão explicar para vocês como é que vai ser o processo seletivo, quais são as fases, o que elimina, o que não elimina do processo seletivo, e vão começar a aplicar a prova. Então vai estar todo mundo lá na sala de aula, ganhando aquele bem-vindo lá ao processo seletivo, é bem bacana, assim, uma energia bem positiva. Depois que chegou lá, eles explicaram como vai funcionar o processo seletivo, como funciona a comunicação da empresa. Tem empresa que comunica em 2 dias, tem empresa que demora para comunicar. Isso é de empresa para empresa. Isso não quer dizer que uma empresa é melhor que a outra, só quer dizer que cada uma tem uma organização diferente e é assim que funciona, beleza? Chegou lá, chegou no processo seletivo, se apresentou, tá lá, sentou na mesinha, vai começar a prova teórica. Aí já começa a separar quem vai passar para as próximas fases ou não. Por quê? A prova teórica, ela geralmente vai ter uma nota de corte, que ela vai ficar em torno de 70% da prova. Ou então os mais pontuados. Mas geralmente, assim, falando em processo seletivo de uma empresa aérea, tu tá disputando com muita gente preparada. Então, o importante é tu estar preparado para você conseguir disputar de igual para igual. Beleza? Então começou a prova teórica geralmente vai ser uma prova que vai falar bastante sobre performance, sobre peso de balanceamento, sobre meteorologia, regulamento de tráfego aéreo, né, teoria de voo. Tá? Então isso são bastante coisas, bastante detalhes que vocês vão ver durante a formação de vocês, que vai cair lá na frente de vocês vão ter que fazer a provinha de vocês. Vai cair sobre navegação, então todo o conhecimento que vocês têm teórico junto com o prático vai moldar o perfil de vocês para vocês estarem preparados. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é porque você checou piloto privado, porque você checou piloto comercial que você vai parar de estudar a teoria. Isso não existe. Você vai ter que estar cada vez se especializando mais. Vai começar a ler o manual da Jeppesen para entender sobre carta Jeppesen, vai manter lá update sobre todas as matérias que você já estudou. Então vai lendo bastante, vai lendo artigo aeronáutico, vai enriquecendo o seu conhecimento. Beleza? Feito isso, foi feita a prova. Depois, algumas empresas, outras não, aplicam no mesmo dia o teste psicotécnico e o de personalidade psicológica. O que é o psicotécnico? É o psicotécnico que vocês fazem lá no CMA, quando vocês têm a obtenção do certificado médico aeronáutico, só que é um pouquinho mais rigoroso que aquele. Algumas empresas é mais simples, bem parecido com o CMA, outros é um pouco mais apurado o processo, né? Então vai ter vários exemplos de exercícios, né, para vocês fazerem. Inclusive tem na internet alguns para vocês já ir praticando. E o importante de tudo é vocês terem um acompanhamento de um profissional da área de RH ou de uma psicóloga que vai começar a mostrar para vocês como isso vai funcionar. O Trem de Pouso disponibiliza o programa Rumo Certo, né, que é com a Olga e com a Karen, que elas falam justamente sobre as partes técnicas e não técnicas e como funciona o teu perfil psicológico, psicotécnico. Então é importante vocês verem isso aí, tá? Eu digo por mim, tá? Eu estou falando por mim. Eu fiz um acompanhamento e foi fundamental para que eu conseguisse entrar dentro de uma companhia aérea, né? Beleza, então tu fez a prova teórica, depois já vinha a prova o psicotécnico. O psicotécnico é as avaliações lá de raciocínio lógico, memória a curto prazo, longo prazo, né? E entre outros processos. Então, por isso que é importante você pegar um profissional dessa área para você trabalhar, já ir trabalhando isso. Depois vai vir
o processo de personalidade psicológica, tá? Então é aquele processo que você vai responder ela, sei lá, 100 questões, né? E daqui a pouco você respondeu ela no começo e você está no meio da prova, você está respondendo ela de novo. Então é um processo que é para ver o seu comportamento psicológico, né? Para ver como é que, se você vai se contradizer ou não. Então é importante você exercitar isso aí, porque assim é um processo bem cansativo. Porque você vai chegar lá no primeiro dia, né? Ou enfim, em vários dias, vai fazer a tua prova teórica, que já vai te tirar muita energia, porque é muita coisa do seu conhecimento técnico. Depois já vai vir a parte do psicotécnico, que é algo que você vai se submeter a fazer, mas não quer dizer que você tenha que ter grande conhecimento sobre isso, mas é importante ter um pouco de conhecimento de como funciona esse processo. E depois personalidade psicológica também, tá? Então tudo num dia só, é bastante coisa para fazer. Dado aí, feito isso aí, geralmente você vai pro hotel ou volta para sua casa, enfim, e aguarda a resposta, tá? Tem algumas empresas que demoram um pouco mais, você vai voltar para sua casa e fica aguardando lá a resposta do e-mail se você foi classificado ou desclassificado, enfim. Beleza? Tem algumas empresas que mandam um e-mail dizendo: parabéns, você está na próxima fase. Tem algumas empresas que só mandam um e-mail de negativa para quem não passou para a próxima fase. E você não recebe nada, fica ali esperando, mas não é esperando ansioso, é esperando se preparar, cada vez se preparando mais, porque você já está dentro de um processo. Beleza? Feito isso aí, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa já vai ser um pouco mais comportamental e apresentação oral dos seus conhecimentos. Por quê? Geralmente vai ser uma entrevista técnica com o piloto-chefe ou o piloto avaliador, uma entrevista com a psicóloga e também dinâmica de grupo, entre outras coisas que tem para fazer nesse processo. Chegou só as pessoas que se classificaram. Geralmente é uma avaliação que vai acontecer com você e mais 9 colegas, você e mais 7 colegas, né? Não mais do que isso. Então não vai estar todo aquele pessoal que estava no primeiro dia. Não quer dizer que o pessoal não passou, quer dizer que eles dividiram em vários grupos, tá? Então você chegou no seu grupo. Você vai chegar lá, primeiro de tudo você vai ser de novo apresentado, né? Você vai se apresentar, é importante você se apresentar, falar os seus valores, né? Então, para você conseguir falar sobre isso, você tem que se conhecer. E para se conhecer não é algo tão simples assim como a gente imagina. Por quê? Porque a gente tem uma visão muito positiva de nós mesmos, né? A autocrítica. Tente agora fazer uma pergunta para você, bote 3 defeitos que você tem. Se eu fosse um entrevistador, fale agora: tenho meus 3 defeitos, são tal e tal tal, que tu acha que não vai comprometer o teu perfil profissional. É bem complicado avaliar isso. Então, por isso, de novo, é importante tu ter acompanhamento de uma psicóloga, de uma profissional deste ramo, né, de recursos humanos, e a psicóloga para ela te falar como você se entender, como você vai fazer exercício para entender a sua personalidade, tá? E no Trem de Pouso tem a Olga que faz esse trabalho muito bem feito. O exemplo disso a gente tem o Daniel aí, que fez o acompanhamento com a Olga, se conheceu bem mais e recentemente passou no processo seletivo. Quando eu fiz acompanhamento com uma psicóloga. Eu na época ainda não conhecia a Olga, né, mas agora já fiz alguns exercícios com ela e realmente o trabalho dela é sensacional, tá? Então vai lá, se conheceu, se prepara para estar lá na segunda fase. Basta eu me autoconhecer? Não. Você tem que estar update com seu conhecimento técnico também. Então é importante conhecimento técnico e não técnico andarem juntos. Chegou lá, segundo dia, né, da avaliação. Isso pode ser no próximo dia que começou o processo seletivo, isso pode ser 1 mês depois, 2 meses depois. Então é importante estar sempre update, tá? Chegou lá, ela vai apresentar para vocês como é a empresa, quais são os valores da empresa. Ela vai se apresentar e pedir para vocês se apresentarem também. Vocês vão se apresentar, daqui a pouco elas vão, por exemplo, a empresa tem 5 valores, vão pedir para você falar qual é o valor da empresa que você mais se identifica e por quê. Então é importante você saber
na história da empresa onde você está se candidatando à vaga, sim, para saber os valores, como ela surgiu, como ela se comporta no mercado, né? E se autoconhecer, para você identificar isso no processo seletivo, beleza? Entre outras perguntas, eles podem fazer, e vão fazer também dinâmicas de grupo. Dinâmica de grupo existem infinitas, mas para que serve a dinâmica de grupo? Para mostrar quem tem um perfil um pouquinho mais de liderança, quem consegue dar a sua opinião sem ficar sendo muito bruto, dizendo eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, mas simplesmente dar a sua opinião, respeitar a opinião do resto do grupo, tentar chegar no consenso do trabalho em grupo para tentar fazer a dinâmica render, né, para chegar no objetivo final da dinâmica de grupo. Então é muito importante, de novo, acompanhamento com o psicólogo, que ela explica isso para vocês bem certinho. Feita a dinâmica de grupo, feita essa parte com a psicóloga, que é com o grupo todo, vocês vão para entrevista técnica com o comandante. Esta parte aí também, tá? A parte técnica, teórica tem que estar na ponta da língua. E o importante de tudo não é assim, a aviação é muito detalhe, é muito documento. Eu vou dizer para vocês agora o pulo do gato. Não é que tu tem que saber tudo na ponta da língua, mas tu tem que, se tu não souber, tu tem que saber onde procurar. Tu vai falar, isso eu não sei, eu teria que consultar tal manual. É isso que eles vão querer ouvir, né? Então, a entrevista técnica vai ser com o comandante, geralmente a psicóloga fica na sala também, e começa a se falar sobre coisas técnicas, né? Sobre detalhes técnicos. Vai ser sobre carta Jepsen, leitura de carta Jepsen, então é importante já ir vendo isso aí, porque na linha aérea usa a carta Jepsen para voar. Tá? Vai ser leitura de NOTAM, leitura de TAF, METAR, tá? Então a parte ali da meteorologia, os códigos meteorológicos, alguma coisinha de regulamento de tráfego aéreo pode surgir, alguma coisinha de teoria de voo, mas nada demais, não vai ser nada muito pesado, tá? Então, chegou lá, vai se apresentar, ele vai perguntar um pouquinho sobre a sua história, de onde você veio, qual a sua experiência, né? Se você consegue comprovar todas as horas que você declarou que tem, então você tem que ter todas elas registradas na sua caderneta individual de voo, devidamente assinada pelo presidente da escola onde voou, ou pelo proprietário da aeronave que tu voou, enfim, tem que ter a assinatura do responsável legal pela aeronave que tu voou, tá? Isso é muito importante. Muita gente chega no processo seletivo, vai para a segunda fase, na segunda fase, na hora de demonstrar as horas, mas eu tenho 200 horas, mas 50 é de ultraleve, não conta. Então tem que contar as aeronaves registradas na categoria avião, beleza? Ou enfim, se for para helicóptero, tá? Importante é tu ter toda a documentação assinada. Entrevista técnica, então. Ele vai se apresentar, perguntar detalhes sobre a sua carreira e vai fazer algumas perguntas técnicas. Geralmente eles pegam uma carta Jepsen, perguntam o que é esse sinal, o que quer dizer isso, pedem para você fazer uma leitura de NOTAM, pede para você fazer uma leitura de METAR e TAF, pergunta qual que é a diferença de METAR e de TAF, o que é uma espécie. Então é muito importante estar com tudo isso, essa dinâmica de leitura em dia, tanto de NOTAM quanto de mensagens meteorológicas e de leitura de carta Jepsen, né? Assim como ele pode fazer alguma outra pergunta. Eu tenho dúvida, isso eu não sei como é que é. Não insista no erro, dizer não, isso aqui eu acho que é assim, eu acho que é assim. Melhor posicionamento que pode dar. Olha, comandante, isso aqui eu não tenho certeza, mas eu sei que eu posso pegar o manual tal que lá tá a explicação. Ele, boa, então é isso aí mesmo, é aí que tu tem que procurar. Então eles querem saber se você sabe onde está o teu material de consulta. Geralmente quando você faz isso, o próprio comandante, não, isso aqui funciona assim, 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 ele te dá uma explicação de como funciona, tá? Então o importante é estar update e saber aonde estudar, aonde estar as coisas, tá? Onde está cada detalhe que você está estudando. Então quando eu me preparei para o processo seletivo, eu peguei lá meteorologia, fontes, e criei lá uma legenda de onde eu busquei cada informação, onde ela estava, qual MSA, né, enfim, aonde estava cada detalhe, também de NOTAM, regulamento de tráfego aéreo, essas coisas assim. Carta Jepsen também, beleza? Feito isso aí, a psicóloga vai te fazer algumas perguntas. Ela te fazendo algumas perguntas, vai ser algumas perguntas pessoais para você. Então, não tem como você fingir ser outro alguém. Você é você, né? Então é importante você se autoconhecer.
e se preparar com algumas perguntas que você acha que ela pode vir a te dar. Por que a empresa tem que te contratar? O que você acha que você pode contribuir para a empresa? Quando você teve que dizer não para algum aluno, ou quando você disse não para não decolar, por que você disse não? Entre outras, várias outras perguntas que ela pode fazer. Tá? Então isso aí é só uma entre milhares. Então é importante você se autoconhecer e conhecer também o que está sendo aplicado para te avaliar, né? Porque a gente tem a linguagem corporal fala muito, então é importante você ter o acompanhamento da psicóloga, que a psicóloga vai te falar sobre isso, a pessoa que trabalha em RH vai te falar sobre isso, beleza? Feito isso, tu passou da segunda fase, ou de uma etapa do processo, não quer dizer que essa vai ser a segunda fase, tá? Mas de uma das etapas do processo seletivo que tu está passando dentro de algumas empresas. Feito isso aí, algumas empresas, quando tu tá nesse dia, tu vai fazer uma avaliação da tua saúde, mas bem superficial. Vai ser só medir pressão e temperatura e tá se sentindo bem, tô me sentindo bem. Beleza, algumas empresas fazem, outras nem fazem isso aí, tá? Mas é importante tu tá lá com a tua saúde em dia, né? Tá bem descansado, porque tu vai passar com algumas perguntas, isso vai te dar um pouquinho de nervosismo, ansiedade, e quanto mais descansado tu tiver para enfrentar isso aí, melhor. Feito isso, tu vai para uma outra etapa, que é a avaliação em simulador. Para que serve a avaliação em simulador? Para avaliar a tua parte técnica prática, o conhecimento prático, tanto da parte do voo quanto da parte de voo por instrumento, IFR, tá? Então, o seu gerenciamento dentro da cabine, se você sabe, se você tem um CRM, se você sabe conversar bem com o tripulante que está com você, então você vai ter que falar lá com o avaliador, vou fazer tal e tal coisa, blá blá blá, é assim que faz, para ele ter uma consciência situacional do que está fazendo. Como tu vai ter que fazer um briefing de decolagem, um briefing de pousos, tudo faz parte do CRM, né? Então, é importante tu ter trabalhar isso também, a conversa dentro da cabine, passar informação, não voar quieto, não se voa quieto, se voa informando o teu colega quais são as tuas intenções para a manobra que vai fazer, tá? Para que ele esteja ciente também do que tem para fazer, beleza? Então a parte FR ela é bem grande, mas eu vou falar uma coisa para vocês que parece que é básico, mas nem toda pessoa sabe disso. Mas para te chegar na linha aérea tu tem que saber voar pro instrumento. Então se tu tem uma carteira de instrumento, teoricamente você sabe voar pro instrumento, né? Beleza, isso todo mundo sabe. Tá aí a parte teórica do voo pro instrumento. Quantos graus do teu raio de curva equivale à distância do teu DME, a distância pro teu campo, enfim, esses detalhes que vocês vão aprender no FR, tudo tá lá no FR. Quando vocês forem voar, tá tudo lá escrito, tá tudo publicado. Vocês vão ter que entender isso aí para voar. Já está estudando, já faz um macetário no teu curso mesmo, já vai fazendo macetário aqui assim, eu calculo o early turn assim, tá? Porque um dia vocês vão precisar disso aí, beleza? E esse dia vai ser na seleção. Feito a avaliação por instrumento, né? Avaliação por instrumento, de voo por instrumento, você vai aguardar a empresa entrar em contato com você para ver se você passou no processo seletivo, se você está apto à vaga ou não, tá? Geralmente a empresa te comunica dizendo que você não atingiu os mínimos esperados, ou daqui a pouco ela te chama para você fazer os exames admissionais. Os exames admissionais vai ser o quê? Medir pressão, temperatura, entrevista lá com o médico, né? Que cuida da medicina do trabalho, que é o médico que cuida de ocupações no mercado de trabalho, né, para ver se você está apto a isso. E também a avaliação toxicológica, né? A maioria das empresas hoje solicita isso aí. Então você vai fazer uma coleta, né? Geralmente é de cabelo, né? Ou de unha, alguma coisa assim, para fazer a avaliação lá. Eles vão fazer o teste toxicológico para ver se você não consumiu nenhuma substância, né, não permitida ou ilegal, né, para que você possa realmente entrar dentro da companhia aérea, para eles terem essa segurança disso aí, né? Beleza? Geralmente é isso, tá? O processo é assim, são vários detalhes. Então, resumindo, abriu a vaga, tem os mínimos, manda o currículo.
cuida no fazer o seu currículo, faça ele bem sucinto e objetivo. Depois aguarda a chamada. Foi chamado, vai para a prova teórica, vai primeiro dia, vai ser prova teórica, avaliação psicotécnica e de personalidade psicológica. Depois você vai ser chamado para a segunda fase. Geralmente vai ser apresentação para psicóloga, dinâmica de grupo, entrevista técnica com um comandante e entrevista com a psicóloga. Depois você vai para avaliação de voo, né? Que vai para o simulador. Depois do voo você vai fazer os exames admissionais e o teste toxicológico. Beleza? Então são essas etapas. Mas o importante de tudo é estar preparado para enfrentar cada uma delas. Update, sempre update nos estudos, conhecimento teórico. Não tem o que fazer, vai lendo. Tô de bobeira, pega lá o manual da JEPS e começa a estudar o manual da JEPS. Então, não sei bem como interpretar um METAR, um NOTAM, vai estudar sobre isso, vai ficando update sempre, beleza? Parte também lá de teoria de voo, performance, vai estudando muito sobre isso, que isso é muito utilizado na linha aérea. Beleza? E o acompanhamento com a psicóloga. Isso é muito importante ter esse acompanhamento. Aqui no Trem de Pouso a gente tem o rumo certo, né? A Karen e a Olga fizeram aí passo a passo para vocês e é um programa bem bacana. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até um próximo vídeo. Gostou e manda pra galera, compartilhe pra galera. Qualquer coisa é só prender o grito aí que nós estamos aqui pronto para ajudar vocês. Forte abraço.